A insalubridade é um conceito que está regulamentado dentro da legislação trabalhista. Na legislação previdenciária não é insalubridade, é nocividade. Qual é a diferença entre um e outro? A insalubridade ela está atribuída ao ambiente em que o servidor trabalha. Agora, a nocividade é a presença de um agente nocivo à saúde do trabalhador, porque nem sempre o ambiente onde ele trabalha, que é insalubre, ele é nocivo à saúde. E a recíproca também é verdadeira. A comprovação é a indicação de 4 conceitos de agentes nocivos que a legislação previdenciária prevê. São os agentes físicos, os agentes químicos, os agentes biológicos e os agentes ergonômicos. E para cada um deles existe um critério de avaliação. Agente físico, o mais comum deles é o ruído. O ruído acima de uma determinada contagem em decibéis, ele passa a ser prejudicial à saúde. Agente químico é a presença de gases tóxicos no ambiente de trabalho. Agentes biológicos é a presença de germes, de bactérias, no caso do ambiente hospitalar, por exemplo. E agente ergonômico é relacionado à posição em que o trabalhador executa a sua função ou o tipo de esforço repetitivo que ele procede durante o exercício da sua função. Sim, é um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É nesse documento que a empresa é obrigada a entregar ao trabalhador quando ele é desvinculado da empresa, quando ele dá baixa na sua carteira. Entre os documentos que são entregues para ele deve vir o PPP. Mas a maioria das empresas não toma essa providência. O trabalhador, quando precisa se aposentar, ele precisa desse documento, não tem e não consegue as benesses que a legislação previdenciária lhe concede com relação a essa nocividade. Há muitos anos o governo federal brasileiro vem trabalhando com o que a gente chama de desburocratização. Mas o Brasil hoje está mudando, e está mudando muito, e mudando para melhor. Existem 2 ferramentas muito importantes que estão na internet que o cidadão não conhece. Um é o ECAC, é o Centro Virtual de Atendimento ao Cidadão. A gente digita lá no Google ECAC e ali abre uma quantidade enorme de links sobre todos os aspectos da gestão, tanto pública quanto privada, que a gente tem aqui no Brasil. O outro sistema muito interessante também é o E-Social. O E-Social também é um banco de dados extraordinário, extremamente útil e que está disponível ao cidadão para ele conferir se a empresa dele está agindo de acordo com as normas trabalhistas, previdenciárias, tributárias, etc, etc, etc. Essas 2 plataformas permitem a pesquisa da condição da relação trabalhista entre o trabalhador e a empresa, os deveres e as obrigações se foram cumpridas a contento. Isso tem que ser uma fiscalização, um controle regular do trabalhador, para ver se o fundo de garantia está sendo depositado, se a empresa fez o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que é o documento que vai permitir a elaboração do PPP, se os PPPs da empresa, em todas as funções, elas constam do E-Social, para que no momento em que ele precisar, ele não precisa correr atrás da empresa. Isso para nós, os operadores do direito previdenciário, esse é o maior problema que a gente tem. Quando a gente está trabalhando com a aposentadoria de um servidor, de um trabalhador que esteve trabalhando em condição de nocividade, a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para a empresa cumprir uma obrigação dela.
entendeu? E a empresa não quer fornecer porque não teve laudo, ou manda o empregado pagar 300, 400, 500 reais para a elaboração do PPP, entendeu? E como o trabalhador não sabe do que se trata, ele vai lá e cai nessa conversa, paga, o PPP vem errado, por falta de informações, porque não teve o laudo, entendeu? Então a coisa fica muito... é muito trabalho para a gente. Existem alguns passos que antecedem a elaboração, o fornecimento do PPP, que é o que eu já comentei aí, do laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que é mais conhecido como LTCAT. Esse laudo é feito por um engenheiro ou um médico especializado em medicina do trabalho, né, que vistoria todos os ambientes da empresa e mede condição de ruído, de luminosidade, de ergonomia, de agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, temperatura do ambiente, enfim, mede tudo. E aí emite esse laudo. Então, o laudo técnico ele vem mostrar todos esses dados, né? E quando o PPP é emitido, no campo de observações vem lá informado que as informações desse PPP foram extraídas do laudo técnico emitido na data tal e que está à disposição para fiscalização. Quando o cliente nos procura para a contratação dos nossos serviços, primeiro a gente faz um planejamento previdenciário e nesse planejamento a gente fecha todas as possibilidades de análise que existem na relação trabalhista daquele cidadão, inclusive as questões de nocividade. E se tem PPP, a primeira coisa a gente tem que sair correndo atrás dele, informar o segurado que ele tem direito, entendeu? Para que ele também possa correr atrás disso, né? E nós estamos disponíveis para atender as pessoas que nos procuram, porque isso faz parte da nossa missão. A nossa missão fundamental é informar o cidadão a respeito dos direitos que ele tem dentro da área da Previdência. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 547, e o telefone nosso de contato é o 98821 4322.